A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. Deus levanta profetas. Vamos compreender hoje sobre a composição dos profetas do Antigo Testamento, na organização que nós temos e também uma perspectiva a respeito da Bíblia hebraica. É claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Nos ajude a alcançar aí aos 100 mil alunos, 100 mil inscritos, está muito perto, gente. Eu conto com seu apoio também. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, discipulado dinâmico, discipulado para novos convertidos. Você encontra todas as nossas classes organizadas para você no link nessa descrição desse vídeo aqui. Você vai encontrar as nossas classes e você fica à vontade para navegar, estudar com a gente também a palavra de Deus. É claro que se você conhece alguém das classes dos adultos, dos jovens, indica o nosso material. Nós temos um site Facilita EBD que tem recursos para essas turmas aí. Que Deus te abençoe. Vamos deixar de conversa então e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, tratando sobre o tema Deus levanta profetas. É claro que nós vamos estudar a perspectiva dos profetas do Antigo Testamento. Para iniciar bem a nossa aula, nós vamos trabalhar então com algumas bases bíblicas. A primeira base é o versículo introdutório, que está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A nossa base de leitura bíblica também se localiza em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 22. Faça essa leitura compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Para que possamos ter uma perspectiva correta e coerente sobre os profetas do Antigo Testamento, nós precisamos então conhecer a organização da nossa Bíblia e conhecer também a organização da Bíblia hebraica, como eu já tenho trabalhado aqui com vocês, especialmente analisando o Antigo Testamento. Estamos estudando nesse trimestre sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa versão, na versão cristã, tem 39 livros. Na versão hebraica, tem então 24 livros. É importante você entender que na nossa versão ele está organizado de forma didática em 5 grupos, 5 blocos. Na versão hebraica está organizado então em 3 blocos. Na nossa versão nós temos então o Pentateuco, que nós já estudamos aqui, temos os livros históricos, temos os livros poéticos, e entra agora a classificação dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Na Bíblia hebraica, nós temos então a classificação de 3 grupos. O primeiro grupo é a lei, que corresponde ao Pentateuco. O segundo grupo são os profetas. E o terceiro grupo é conhecido então como os escritos. Na Bíblia hebraica, lá está dividido o grupo dos profetas da seguinte maneira, em profetas anteriores e posteriores. Anteriores ao quê? A um evento histórico que marca Israel, o cativeiro babilônico. Então, é muito importante você ter essa perspectiva. Lá, então, está organizado em os profetas que são antes do cativeiro, que profetizaram antes do cativeiro, e os profetas que profetizaram durante e depois do cativeiro. É importante você observar isso aqui. Quando nós olhamos então para a nossa Bíblia, nós encontramos os profetas maiores e profetas menores. Mas na nossa Bíblia também nós vamos encontrar profetas não escritores. Nós temos a classificação de profetas escritores e não escritores. Aqueles que são escritores foram aqueles que registraram um livro bíblico. Os não escritores são aqueles que as histórias estão na Bíblia, que exerceram o ministério, que impactaram a sua geração, mas não tem nenhum livro com seu nome, eles não escreveram um texto sagrado. Quando você observa essa questão, então você vai descobrir a respeito dos profetas do Antigo Testamento. Eu espero que o Espírito de Deus fale ao teu coração, use você na Escola Bíblica Dominical para falar sobre isso com os teus alunos. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o movimento profético.
Quando nós estudamos sobre o movimento profético do Antigo Testamento, precisamos também ter a perspectiva. Qual era o papel, então, do profeta? Existia o papel do sacerdócio, o papel profético e o papel daqueles que exerciam, então, a monarquia, os reis. O profeta, ele tem o exercício de levar, ou seja, uma mensagem de Deus ao coração do povo. Ele pratica a lei, ele vive a lei de Deus, ele vive a escritura para poder traçar uma mensagem. Já o sacerdote, ele leva para Deus as orações do povo, ele leva para Deus os sacrifícios do povo. E o rei é aquele que exerce a monarquia, ou seja, aquele que governa conforme a vontade de Deus, orienta o povo conforme a vontade de Deus. Essa é a perspectiva básica do Antigo Testamento. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: os profetas na Bíblia. Nesse primeiro subtópico, nós vamos entender que o ministério profético ele é bem antigo. Ele é registrado já no Antigo Testamento, a partir de uma perspectiva bíblica. Por exemplo, Gênesis capítulo 20, versículo 7, o primeiro profeta a ser chamado de profeta na Bíblia é Abraão. Pai Abraão é chamado então de profeta. Depois nós encontramos em uma perspectiva também histórica, anos mais tarde, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, a citação então de Moisés como um profeta também. Moisés ele encabeça o profetismo também do Antigo Testamento. Depois do ministério de Moisés, nós encontramos no período desse ministério de Moisés, Deus levantando então 70 anciões que também profetizaram, que receberam então da presença de Deus que estava sobre Moisés, registrado em Números capítulo 11, versículo 17, como a própria lição traz para a gente. E no livro dos Juízes, aí aqui eu quero pegar um gancho da Bíblia hebraica, eu preciso destacar isso para você. O livro dos Juízes, por exemplo, na Bíblia hebraica, como nós já estudamos, ele é trabalhado não como um livro histórico. Na nossa Bíblia é um livro histórico. Lá não é um livro histórico. Lá é um livro profético. Por quê? No livro dos Juízes, nós encontramos então os profetas de Deus. Os juízes são vistos como profetas de Deus, servos de Deus que exercem o ministério. Exemplo claro também, o próprio Josué, servo de Moisés, na Bíblia hebraica, é visto como um profeta. É importante você entender que na Bíblia hebraica, o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, é visto como um texto profético também. O livro de Reis é citado como um profeta. Por quê? Porque em Reis nós encontramos dois profetas que não são profetas escritores, Elias e Eliseu, que exercem um ministério fantástico dentro das escrituras. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos já profetas exercendo seu ministério. Profetas que não foram escritores e profetas escritores. No Novo Testamento, nós também encontramos profetas. Observe que no Novo Testamento também tem profetas. Nós encontramos João Batista, nós encontramos o profeta Ágapo lá em Atos, encontramos as filhas de Filipe, que eram conhecidas como profetisas. Então, o ministério profético está presente também no Novo Testamento. Eu espero que você tenha essa observação, que você também passe isso adiante, deixe Deus te usar na escola bíblica. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: o serviço, então, dos profetas. Qual é o serviço, então, do profeta do Antigo Testamento? Eu já iniciei falando isso aqui para você. O profeta tem a responsabilidade de trazer uma mensagem de Deus para o povo de Deus, guiar o povo de Deus à presença de Deus. Agora, toda vez que aparece um profeta no Antigo Testamento, no movimento da monarquia, ou no momento da monarquia, no momento dos reis, todos os profetas eram levantados por Deus, porque a monarquia, o reinado, estava distante de Deus, estava se desviando da fé, o sacerdócio estava corrompido, e por causa disso, Deus então levantava os seus profetas para poder denunciar os pecados do povo. Todo profeta do Antigo Testamento, especialmente aqueles escritores, eles têm um estilo profético bem interessante na escrita. Eles iniciam o seu texto denunciando o pecado, falando exatamente da injustiça praticada pelos homens, falando também do juízo de Deus. Mas eles finalizam o seu texto sempre apontando para a misericórdia de Deus, para aqueles que se arrependem, para o amor de Deus, para aqueles que voltam o seu coração para Deus. É importante você ter essa perspectiva também. Exemplo, profeta Isaías.
Você pode pegar o profeta Isaías e ler do capítulo 1 ao 40, você vai perceber do capítulo 1 ao 40, Isaías denunciando, Isaías falando do juízo de Deus, Isaías falando da ira de Deus, Isaías falando dos pecados cometidos pelo povo. Agora, do 40 a seguir, você percebe que a mensagem muda. Ele demonstra um Deus que é misericordioso para com aqueles que se arrependem, um Deus que ajuda o necessitado, um Deus que diz não temas, um Deus que toma pela mão o seu povo, um Deus que cuida do seu povo quando esse povo se arrepende e volta o seu coração para a presença de Deus. Então, olhar para o ministério dos profetas é conhecer que eles apontam a aliança com o Altíssimo. Todo profeta do Antigo Testamento também tem um estilo bem legal. Eles sempre apontavam para a aliança que Deus estabeleceu com Israel. Não é à toa que eles diziam e pronunciavam, assim diz o Senhor. Eles também utilizavam outro oráculo, dizendo o seguinte: e veio a minha palavra do Senhor. Eles também diziam, por exemplo, viva, ó Senhor, a tua obra como antes. Antes do que? Antes ao momento em que o povo dependia de Deus, estava na presença de Deus. E isso é fundamental ser conhecido por você também. Então, todo profeta aponta para o futuro, mas aponta para trás, aponta para a aliança e descreve uma perspectiva de futuro se esse povo caminha, então, na aliança com Deus. Avançando, espero estar te ajudando. Segundo ponto, trata sobre o seguinte assunto: os tipos de profeta. Existem na Bíblia 2 tipos de profeta. E é importante a gente destacar isso aqui: os profetas escritores e os profetas não escritores. E o primeiro subtópico trata sobre os profetas literários. Quem são, então, os profetas literários da Bíblia? São aqueles que escreveram o texto. São aqueles que registraram a revelação divina. Eles tiveram a revelação de Deus por intermédio do Espírito Santo. Pelo fato de saberem ler e escrever, então colocaram em prática toda a mensagem de Deus escrita no papel, como um documento. Vamos citar o exemplo de Jeremias. Se você não sabe, Jeremias, na sua profecia, ele foi proibido de entrar em Jerusalém. Ele foi expulso, no momento da sua vida, ele foi expulso de Jerusalém. O seu ministério durou 40 anos. E nesse momento em que ele estava proibido de entrar em Jerusalém, se ele entrasse em Jerusalém, seria preso e morto. O que ele faz? Ele recebe toda a revelação divina, registra a revelação divina e pede ao seu servo, conhecido como Baruque. Baruque, então, pega o texto registrado em um pergaminho, vai a Jerusalém e lê toda a profecia para o povo. Por isso que nós temos, então, o livro do profeta Jeremias. O Baruque exerce um papel que nós exercemos também. Qual é o nosso papel? Ler o texto, deixar o texto falar, deixar Deus falar pela Escritura, deixar Deus trabalhar nos corações. E o Baruque é só um mensageiro da lei, um mensageiro da profecia, assim como eu e como você, dando aula. Nós somos mensageiros de Deus. A profecia não é nossa, mas a profecia vem da parte de Deus. Toda a palavra vem de Deus. Hoje nós não temos uma nova revelação. Nós não podemos, por exemplo, dizer, olha, eu tenho uma revelação e agora eu vou escrever isso, vai virar Bíblia. Não funciona assim. Nós temos então a iluminação. A revelação bíblica foi dada somente para os profetas, pela vontade de Deus, para o registro do texto sagrado, por testemunho da obra de Deus. Avançando, o segundo subtópico trata sobre os profetas não literários. Quem são os profetas não literários? A Bíblia cita sobre profetas não literários. São aqueles profetas que exerceram seu ministério, mas não escreveram um texto sagrado, não registraram, por exemplo, um livro da Bíblia. Nós encontramos diversos profetas, a exemplo de Elias e Eliseu, como a Bíblia cita para a gente. Encontramos também o profeta Natã, o profeta Gate, encontramos Micaías, encontramos também a citação, por exemplo, da esposa de Isaías, que era profetisa. Nós encontramos Débora também, que é conhecida como profetisa. Ela não escreveu o texto, alguém escreveu a sua história. Encontramos no Novo Testamento, como já citei para vocês, João Batista exercendo o ministério, o profeta Ágapo. Então, são pessoas que foram usadas por Deus, mas não registraram texto bíblico. São servos de Deus também, que têm um ministério profético de anunciar a vontade de Deus. O seu ministério foi registrado por alguém. Por isso que nós temos, então,
as histórias bíblicas desses profetas que exerceram um ministério sensacional para a glória de Deus. Gente, que Deus te use na escola bíblica dominical. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: a missão, então, dos profetas. A missão do profeta é exatamente exercer o seu ministério entregando a mensagem de Deus. Todo profeta tem uma mensagem que não é dele, a mensagem vem da parte de Deus. É por isso que você vê constantemente os profetas dizendo: assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra de Deus. O Senhor vela por sua palavra. Eis que diz o Senhor dos exércitos. Você percebe esses oráculos sendo pronunciados por eles, porque a sua missão é edificar o povo. Avançando, o primeiro subtópico do terceiro ponto fala sobre a perseguição, então, aos profetas. Todo profeta, ele passa por experiências assim terríveis, especialmente os profetas literários da Bíblia. Você encontra esses profetas sofrendo, então, perseguições. Você encontra profetas que não são literários também sofrendo perseguições. A exemplo de Elias, que sofre uma perseguição terrível por parte de Jezabel ao ponto de querer tirar a sua vida. Você percebe Jeremias sendo esbofeteado, sendo perseguido, sendo preso, colocado então em uma cisterna. Você percebe então o profeta Ezequiel tido como louco por causa das suas profecias e da sua mensagem, que revelava então a vontade de Deus. Todo profeta passa por perseguições por amor ao nome do Senhor. O profeta genuíno bíblico, ele tem experiências extraordinárias. Ele leva adiante a mensagem de Deus, ele leva adiante a mensagem do Senhor. E o nosso papel é levar então adiante a mensagem do Senhor. É claro que essa mensagem é genuína e verdadeira. Agora a gente precisa aprender sobre o que é ser profeta. Um profeta traz uma mensagem, mesmo que seja de denúncia, para a edificação. Ele não profetiza para a vergonha do povo, mas sim para a edificação. Um profeta profetiza para o crescimento do outro. Tem gente que entende errado, pensa que o profeta profetiza para denunciar o pecado, pensa que o profeta denuncia então o erro do outro e envergonha o outro. O profeta, ele denuncia o pecado sim, mas ele denuncia como? Edificando, apontando então para a saída, apontando para o ato da misericórdia de Deus. Os profetas constantemente diziam o caminho e apontavam o caminho do arrependimento, de voltar o seu coração para Deus, de deixar Deus trocar o coração de pedra para um coração vivo na sua presença. Então todo profeta ele traz uma mensagem de edificação. Leve isso adiante. E por causa disso, os profetas também eram perseguidos, porque eles queriam, por amor à obra de Deus, ver o povo de Deus servindo ao Senhor com todo o seu coração. Avançando, o segundo subtópico do terceiro ponto trata sobre a mensagem profética de esperança. É isso que eu estou compartilhando com você. Todo profeta tem uma mensagem de esperança, especialmente os profetas literários, eles apontam para o Cristo. Os profetas anunciam a chegada futura do Messias. Os profetas do Antigo Testamento, tá? Eles anunciam a chegada do Messias, que é Jesus. Isaías capítulo 7 fala sobre isso. Isaías capítulo 9. Você percebe os profetas dando assim detalhes específicos da vinda do Messias, que é Jesus. Aquele que restauraria então a nação, levaria a nação então para o plano da salvação de Deus. Todo profeta fala sobre o juízo de Deus, isso é claro, mas ao mesmo tempo fala da esperança que é o Messias. Aponta para a esperança que é Jesus. Aponta para o Deus conosco, que é o Emanuel, o Cristo vivo. Mesmo assim, os profetas continuaram anunciando a verdade, anunciando a palavra de Deus. Então, o papel do profeta, aquele que tem o exercício do ministério profético, é uma mensagem de edificação, restauração e esperança, com o centro no Messias, que é Jesus. Finalizando a aula de hoje, quarto ponto, gente, trata sobre o seguinte assunto: os falsos profetas. Existem falsos profetas, profetas que não têm compromisso com a palavra de Deus, profetas que não têm compromisso com a verdade de Deus. Existem hoje falsos profetas também. É muito importante compreendermos que a partir da perspectiva do Novo Testamento,
o profetismo ele é um pouco diferente do entendimento do Antigo. O Antigo Testamento já tem essa visão de ministério profético. Só que a partir da perspectiva do Novo Testamento, além do ministério profético, que agora é guiado por Cristo, existe o ministério profético hoje, existe também o dom do Espírito Santo de profecia. O dom do Espírito Santo de profecia ele é diferente do ministério profético. O dom de profecia, por exemplo, Deus concede às pessoas da forma como Ele quer, da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, para entregar uma mensagem de edificação e esperança. Esse é o dom de profecia. É Deus que dá. Esse dom de profecia se manifesta quando Deus quer. O ministério profético já é diferente. O ministério profético, no Novo Testamento, ele tem uma perspectiva, por exemplo, de anunciar o Cristo, de levar adiante a palavra de Deus. Ele interpreta a Escritura, ele caminha junto com a sua igreja, caminha junto com a visão pastoral. O ministério profético no Novo Testamento caminhava junto com os apóstolos, na mesma linha de pensamento, porque tem gente que se intitula profeta, mas se levanta contra pastor. Isso não é profeta verdadeiro. Profeta verdadeiro caminha na visão pastoral, caminha na visão bíblica, como na Bíblia diz que os profetas caminhavam junto com os apóstolos. Se você observar, Efésios capítulo 4, versículo 11, dá essa base para a gente. Então, o profeta tem esse ministério de guiar as pessoas em Cristo. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: acautelai-vos dos falsos profetas. Infelizmente, existem falsos profetas. Gente que não tem compromisso com a palavra de Deus. Gente que se polui com o pecado e tenta distorcer a mensagem para trazer, então, as pessoas em seu benefício pessoal como seus seguidores. Os falsos profetas são aqueles que distorcem, então, a Escritura. Estão interessados em uma plateia, estão interessados no segmento das pessoas, em atrair seguidores, com o objetivo, então, de atrair pessoas para si, enraizar pessoas para si. O verdadeiro profeta não faz isso. Ele enraiza as pessoas em Cristo. Ele leva as pessoas para Cristo. Ele aponta Cristo. Ele anuncia o Cristo. O falso profeta, ele distorce a palavra para falar o que o povo quer ouvir. O verdadeiro profeta, ele anuncia a palavra para falar o que Deus quer dizer ao coração do povo. É isso que nós precisamos ter em mente. Precisamos ser, então, verdadeiros profetas na escola bíblica dominical. Fechando a aula, último subtópico, segundo, que trata sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica: discernindo o espírito de engano. No Antigo Testamento, a lei era bem clara. Quem exercesse uma falsa profecia, quem ministrasse uma profecia que não se cumprisse, essa pessoa seria morta, seria levado a apedrejamento por causa dessa situação, para não levar o nome do Senhor em vão. Nós percebemos, à luz da Bíblia, que aqueles que se envolviam de maneira mentirosa, utilizando a palavra de Deus, eram então julgados. No Novo Testamento, nós também temos uma perspectiva bem legal. Compreendemos que Deus também dá à igreja o espírito de discernimento, o dom de discernimento. O discernimento é fantástico. Por quê? Porque aquele que tem essa habilidade dada pelos céus, dada por Deus, ele reconhece a luz das Escrituras, porque a Bíblia, ela traz então todo o padrão para a profecia. Ele reconhece à luz das Escrituras se aquela profecia é de Deus ou não. A profecia, para ser verdadeira, ela precisa apontar Jesus, caminhar com Cristo, anunciar o Senhor. Todo profeta do Antigo Testamento anuncia, então, a vontade do Senhor. Não é à toa que eles dizem, assim diz o Senhor. E é importante a gente entender que o papel do profeta é exercer o ministério para a glória de Deus. E aqueles que exerciam o espírito de engano, infelizmente, eram perseguidos e levados à morte. Mas no Novo Testamento, essas pessoas então são julgadas por Deus, pela vontade de Deus. E são julgadas de que maneira? São julgadas a partir do momento em que essas pessoas utilizam a mentira para poder pecar contra Deus, utilizando o nome de Deus em vão. Se você faz isso, peça perdão a Deus. Coloque então o teu coração na direção de Deus, porque ainda dá tempo de você colocar a tua vida no altar
e ser realmente usado pelo Espírito Santo de Deus. E não querer utilizar a palavra, utilizar o dom em benefício pessoal. Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Se eu contribuir com você, por favor, tire uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente na nossa rede social, acompanha o nosso ministério também. Se você está afastado de Jesus, por favor, escreve aí no comentário se você quer voltar para Jesus. Diz assim, eu quero voltar para Jesus. Você pode utilizar o teu celular com leitor de QR Code, escanear esse leitor aí, preencher o cadastro, nós vamos orar por você, interceder por você. E é claro também que eu quero trazer algumas dicas de leitura para você estudar um pouco mais sobre o ministério dos profetas no Antigo Testamento. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar a crescer em Jesus no ministério do ensino da palavra de Deus. Quero apresentar para você o verdadeiro pentecostalismo do pastor Ezequias Soares, publicado aí pela editora CPAD. Esse material foi utilizado na Escola Bíblica Dominical em trimestres aí passados. Pode te ajudar muito a conhecer o que é o verdadeiro pentecostalismo, como nós interpretamos a profecia também, os dons espirituais e ministeriais do pastor Elinaldo Renovato. Esse material é espetacular, especialmente para você entender o ministério profético e o dom de profecia. E como dica para o Antigo Testamento, conheça melhor o Antigo Testamento do Stanley Ellison. Esse material é espetacular e pode te trazer muita coisa boa, entendendo o livro por livro da Bíblia. Eu espero ter contribuído com você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Israel versus Judá, a divisão então do reino. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.